presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, disse durante live do Brasil Talking News que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teria recebido dinheiro de fora do Brasil para mudar o resultado das eleições de 2022. Que eu lhes digo que o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado, disse durante live do Brasil Talking News que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teria recebido dinheiro de fora do Brasil para mudar o resultado das eleições de 2022, ano que perdeu para Lula Lelé. Bolsonaro, contudo, não apresentou provas para corroborar essa declaração. Vamos ouvir o que ele disse. E, obviamente, para funcionar daquela maneira, precisava de dinheiro. E o TSE gastou. Estamos aguardando, finalmente, para que, dado essa auditoria que está sendo feita nos Estados Unidos, mostre que realmente recursos vieram para cá. Bolsonaro ainda comentou sobre a impossibilidade de falar da presença de Lula em uma comunidade tomada pelo tráfico. Eu não pude mostrar o Lula numa comunidade aqui tomada pelo tráfico, onde ele entra. O Lula não é o Flávio Dino, não, tá? Entra sem segurança nenhum, usa um boné típico da facção criminosa local, onde os fuzis daquela região, quando são presos, têm essa mesma marca. Bolsonaro também declarou que na campanha não pôde falar que Lula, aspas, defendia o aborto e, aspas, tinha amizade com Hugo Chávez, Nicolás Maduro e com as ditaduras ao redor do mundo. Nós éramos, inclusive, preventivamente proibidos de tocar em certos assuntos. Por exemplo, na campanha não podia falar que o Lula tinha amizade lá atrás com Chávez, com Maduro, com Ortega, com Ahmadinejad, com as ditaduras do mundo todo. Eu não poderia falar, por exemplo, do Lula, da sua simpatia, quase uma amizade fraternal com o Hamas, com o Hezbollah, entre outros grupos terroristas de todo o mundo. Eu não poderia falar que o Lula, com imagem dele mesmo, defendia o aborto. Vale destacar que o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, afirmou no dia 12 de fevereiro que o Deep State do governo norte-americano financiou a vitória de Lula contra Bolsonaro em 2022. Vale lembrar também que existe uma discussão aberta na Globo News, né? E o trecho desse programa, que eu não lembro qual é o nome do programa que foi ao ar, mas também foi compartilhado pelo presidente Bolsonaro nas suas redes, em que eles discutiam abertamente que o Brasil tinha recebido suporte da CIA, da CIA, a agência de inteligência norte-americana, para a eleição de 2022. Mas a matéria da Globo era aquela matéria chapa branca, né? O governo dos Estados Unidos, ele, através da CIA, auxiliou as eleições de 2022 para a defesa da democracia e na luta contra a fake news. E na luta contra a fake news, como se isso pudesse, como se isso fosse legal, como se isso fosse constitucional, como se isso não fosse golpe de Estado. Mas trataram, aí tudo bem, tal, é democracia, é democracia. Eu fico imaginando essas cabeças ocas desses homens e mulheres que vão comentar na Globo News, ou o nível da prostituição espiritual, porque eu respeito muito prostitutas e prostitutas da carne, porque é um meio de sobrevivência através do qual eles não enganam ninguém. O prostituto não te engana. Eles trabalham honestamente. Vendendo o corpo pode ser pecado. Aí é a questão de religiosidade, mas eles não enganam ninguém. Eles podem fingir para o cliente, mas o cliente sabe que é fingimento. Agora, um prostituto moral, como esses homens e mulheres da Globo News, aí não tem salvação. Porque eles enganam. Eles trapaceiam, eles se vendem para falar aquilo que os pagantes querem. Então é uma coisa pavorosa. A prostituição da alma
é o degrau mais baixo da escala de degradação humana. É a prostituição espiritual. Aí tá, tudo bem, tá. Veio, ajudaram a democracia, eu fico imaginando, né? Aí fala assim, fulano estuprou cicrano. Mas ele estuprou em nome da democracia, então tudo bem, tal. Ele estuprou contra a fake news, então tudo bem. Não, crime é crime, não importa se foi por motivo A ou motivo B, o crime é crime. Então é muito venal, isso é tudo muito sério. O presidente Bolsonaro, ele conta que elementos virão para comprovar o que ele disse, mas isso ainda não foi mostrado. Mas, em todo caso, na semana retrasada, nós trouxemos aqui no Faroeste, discutimos longamente, o TSE recebeu indiretamente, sim, dinheiro da Foundation Open Society. Indiretamente, sim, o TSE foi financiado por essa fundação do coiso lá, qual que é o nome dele? Felipe Neto. Não, do Soros, Jorge Soros, que deu dinheiro para o Instituto do Felipe Neto, e o Instituto do Felipe Neto fez o chatbot de fake news do TSE. E vale lembrar que a fundação do Soros, ela era assim com a USAID na época dos democratas. Sim. Então, se não recebeu diretamente dinheiro, indiretamente a gente já mostrou que recebeu dinheiro. Por uma fala do próprio Felipe Neto nas redes sociais dele. Né, que e também comprovado, porque está lá registrado esse valor de 250 mil dólares. E aí é que vem a questão, né, que é para combater a desinformação. É o que o presidente Bolsonaro falou aí agora, né? A desinformação que eles estavam combatendo era que não podia falar que o Lula tinha visitado determinadas comunidades, não podia falar que o Lula era amigo de ditadores, não podia falar que o Lula era a favor do aborto. Esta era a desinformação, que na verdade é uma informação, que esse dinheiro estava patrocinando e comprometendo a soberania do nosso país. E só para responder aqui a marmota da Gleice Hoffmann, que disse pra gente, marmota porque é termo mineiro, tá? Mas não tem outra palavra. Marmota, uma marmota. Porque marmota no Rio de Janeiro é o povo pedindo mais mota. Não, marmota. Eu errei aqui, desculpa, é porque dois idiomas nativos. Marmota é o equivalente a cafona pra Janja, tá? Cafona, marmota. Agora, a Gleice é uma desgrama mesmo. E ela diz assim, essa gente do inelegível. Então eu vou dizer para ela, essa gente que inclui você, sua desgrama, essa gente do descondenado, que ficou escondendo as coisas todas dele, que ele é a favor do aborto, que ele tem relação com o ditador, que ele... Todas essas questões, como combate à desinformação, como se fosse fake news, e não era fake news. E com dinheiro de entidades estrangeiras. Golpe. E é estranho, né? Porque a STF agora quer falar da lei de anistia para aqueles que ocultaram um cadáver. O TSE ocultou todos os cadáveres do Lula, né? E ninguém quer falar nada. Vamos voltar a falar então dos cadáveres do Lula, né? Escondidos na campanha, amizade com Maduro, amizade com Ortega, que o Lula isso, que o Lula aquilo, porque esconderam cadáveres do Lula para quê? Para dar aquele empurrãozinho na candidatura do Lula Lelé. Né? Tá muito na cara. Que chamava de fake news. Guerra contra a desinformação, né? Chama-se isso, né? A porta de entrada disso, né? Guerra contra a desinformação. A gente tinha que ter no Brasil uma guerra contra o analfabetismo. É isso aí. Puro e simples. É isso aí. Puro e simples. Porque quando o brasileiro deixar de ser analfabeto, vai deixar de existir brasileiro que acha que o TSE fez coisa dentro da legalidade quando não fez. É isso aí. Que o TSE, que o STF tem feito coisa na legalidade quando não faz. Porque basta ler, basta você abrir a lei e ler. Então o Brasil não tem que abrir guerra contra a fake news, contra a desinformação. O Brasil tem que abrir guerra contra o analfabetismo e o analfabetismo funcional, é simples. Isso aí. Pavi, o relevante para mim de tudo isso que está sendo colocado é a declaração do Elon Musk em dizer que o Deep State norte-americano trabalhou. Por que isso é tão importante? Porque aqueles que quando começam a estudar e trabalhar com estratégia especial em política internacional, eles percebem que tem um mundo subterrâneo, que é realmente onde as coisas acontecem. Na internet você tem o Deep Web, tem a Dark Web.
é algo similar. Tem o Deep Throat, né? Tem tudo. Tem tudo. Isso aí é de um outro universo paralelo. É igual esse povo que defende essas ações aí, TSE, STF, é Deep Throat, mas engole qualquer coisa. Mas você sabe por que isso é importante? Esse é o ponto, né? É fundamental. Porque como ele está trabalhando por um departamento que seria o correspondente ao nosso Ministério da Desburocratização ou da Reforma Administrativa, seria isso, é o que ele está fazendo lá. Quando ele assume que isso existe e que aconteceu nos Estados Unidos e que isso é composto por um conjunto de funcionários, empresários, indivíduos ideologicamente vinculados, ele puxa um fio que pela própria textura, pela tessitura internacional, bate em alguns países. Ou seja, ele está trazendo os dados concretos que a gente pode usar observando a nossa legislação, falar, não se enquadre, nós temos elementos substantivos para retirar todos os que aí estão. O problema é que a gente não tem força, porque a gente não sabe aonde buscar os elementos que podem se articular para retirar essa gente. Olha que coisa curiosa. Aí, como você falou, sim, está comprovado. O que a Rede Globo fez? Não, é que a CIA trabalhou apoiando o combate ao crime organizado no Brasil que vinha por intermédio da desinformação. Praticamente estamos jogando na nossa costa aquilo que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. A Globo fazendo mais uma mesa redonda com bestas quadradas. Aí que é a jogada e a importância do que o Elon Musk fez. Porque o que o Elon Musk fez, ele disse, olha, existiu um conjunto de elementos que estavam trabalhando em proposta do governo democrata, que tinha interesses próprios do governo democrata e não dos Estados Unidos. Por isso, tudo aquilo que eles produziram de resultado foi contra até os interesses norte-americanos. Em síntese, quando a Glaze vem e fala, e a Globo tenta passar a mão, dizendo, nossa, estamos vendendo a nossa soberania. Não. Os norte-americanos estão trabalhando pelos interesses dele, e o Elon Musk está dizendo, nós temos que corrigir isso, porque nós proliferamos um conjunto de aliados do governo democrata que vai contra o Estado americano. E aí ele trouxe os elementos. Como ele tem esse interesse, ele vai trazer um monte de elementos para simplesmente respaldar aquilo que o Bolsonaro estava falando. O que o Bolsonaro falou? Ora, não é uma questão de que urna ou não urna. O problema todo é que eu fui impedido de falar. E está comprovado que eu fui impedido de falar. Não é só para aquele elemento concreto jurídico que você trouxe para a gente, que é aquela legislação que foi feita em outubro. Não é apenas isso, não. É pela forma como o TSE trabalhou para prejudicar uma campanha em benefício da outra. Como é que eles faziam isso? Eu fiz comentários, eu quase apanhei uma vez num comentário lá no Rio Grande do Sul, numa rádio. Por que eu falei disso? Pessoal, ninguém está percebendo? Uma denúncia feita contra o Bolsonaro, em 24 horas já está resolvido e o Bolsonaro está impedido de falar. Qualquer coisa que se fale contra o Lula demora uma semana porque eles têm que investigar a procedência da denúncia. Exato. Isso por si só já é uma fraude no processo eleitoral. E quando o PL, a coligação fez aquela ação das rádios, sim, né, eu não sei se a auditoria prestava ou não prestava, se tinha fundamento ou não tinha fundamento, eu não quero nem chegar no mérito. Mas o que o Alexandre de Moraes fez, ele denegou e aplicou litigância por má fé, sendo que o correto era distribuir, investigar, cair num relator, e aí o relator faz o juízo de admissibilidade. Matou na canetada, né? Matou na canetada. Está claro que houve interferência na eleição, interferência interna e externa. Acho que isso é fato. Óbvio. Eu queria olhar para frente, 2026. Vai ser diferente? O fato de o TSE será presidido pelo ministro Cássio Nunes, isso vai fazer com que não haverá interferência interna? Porque externa, tendo Trump nos Estados Unidos, esperamos que não. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.